Bom dia, com muita alegria. Estamos hoje reunidos para mais um dia de tratamento. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Muito bom dia para todos. Bom dia, turminha! Que belezura! Com esse bom dia chega, né, gente? Então, bom dia para vocês. Hoje eu estava conversando com o Manuel Felipe. Não dá para fazer dedão, não? Vou tentar. Eu falei, como é que eu vou falar de Jesus hoje de manhã, se ontem eu pisei feio na bola, né? E achei interessante porque falei, quem sabe acontece alguma coisa, o Theo confunde, acha que o dia foi dele. Fala no meu lugar. Mas aí, analisando, rezando, pedindo desculpa, eu falei assim, é isso mesmo. É a gente reconhecer o nosso esforço. Foi isso que o senhor Fausto falou. O exercício, né, do dia a dia, para a gente ver, puxa, pisei na bola, mas eu posso consertar. Nós temos o outro dia sempre para olhar para nós mesmos, e no outro dia nós temos 24 horas para buscar fazer melhor. E se não conseguimos, nós temos ainda uma semana. Se não conseguimos, temos um mês. E se não temos o dia seguinte ou não temos a outra hora para fazer melhor, Deus vem nos dar uma nova oportunidade de recomeçar e fazermos melhor. Porque a escolha é nossa. Então, esse tema é muito bonito e eu sempre soube que toda vez que eu falo de Jesus, a gente sempre estuda antes e eu sempre tenho experiências. Acho que ele fala assim, Lícia, vamos ver, faz a prova. Né? E quando você tira nota ruim na prova? Não, quando a gente tira 0 numa prova, na prova de colégio, se eu não estudei, você não está nem aí. Alguns de nós aqui, alguns de vocês devem entender o que é isso. Nem todos, porque tem aqueles que são caxias e que fazem tudo. Já fui caxias também. Mas se você não estuda para a prova e você tira 0, você está com consciência tranquila. Né? Eu não estudei mesmo, como é que eu podia tirar? Se você viu o esforço do seu pai, sua mãe, se são eles que pagam a sua escola, você ainda fica com um remorso. Nossa, meu pai e minha mãe não podem saber. Não só porque eles vão brigar comigo, mas eles não podem saber também porque eu não quero vê-los tristes. E aí, se você estudou e não vai bem na prova, você fica triste. E se você estuda muito e tira 0, você fica muito triste. E é assim conosco. Os nossos testes, porque nós temos alguém bancando a gente. Nós temos, quem vem às terças ou quartas-feiras, nós temos o Dr. Bittencourt bancando, junto a Jesus, a nossa saúde. Todos nós que pedimos a Dr. Bittencourt auxílio para as nossas dores, emprego, como diz a Alda, Dr. Bittencourt ajuda em tudo, né? Para poder ajudar a nossa saúde espiritual, mental e física. Ele vai nos auxiliando nas nossas outras dificuldades. Então, nós temos alguém que nos banca. Então, nós precisamos observar onde pisamos na bola, e mesmo sem graça, com vergonha, a gente fazer o que Jesus falou para a gente. E ontem o Marco falou para a gente de uma forma linda, né? Pega a sua cama, levanta e anda. Pega seu erro, seu equívoco, né? Levanta e anda. Segue em frente. Que hoje o doutor Bittencourt falou para a gente também. Eu trouxe a colinha, que quando ele fala confia, 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 né? Através da Aldinha, ele fala a confiança ativa na atitude do bem. Então, quando nós escutamos, confia, confia, não é confia e deixa para lá, é confia e faz a minha parte. Né? Isso é caridade essencial, que o seu Fausto já trouxe para a gente, porque a caridade essencial é a caridade que nós fazemos conosco. Quando a gente lê isso aqui, fala caridade essencial, eu fui a algumas traduções, das cartas de João, então em algumas Bíblias está escrito caridade e outras está escrito amor. E quando a gente vai lá na carta de Paulo, quando ele fala, né, daquela poesia que tem aquela música linda que seu Fausto trouxe também, se eu não tiver amor, eu nada sou, ele também ali traduz a caridade por amor.
E nós estamos começando a aprender o que é amor, porque nós confundimos amor com sentimento, né? Eu amo muito. Se meu filho estiver escutando, ele vai ver o exemplo. Eu amo muito meu filho, mas se me fizer ou não fizer, eu vou ficar triste. Não é amor, porque se eu vou ficar triste. Eu te amo, viu, meu filho? Se você estiver escutando. É o amor que a gente dá conta, é o amor que a gente sabe. É o amor aprendizado. Mas antes da gente continuar, deixando só esse aí, o que é amor conosco mesmo? É seguir em frente, né? É o que o doutor Bittencourt chama de atitude no bem, com o outro e comigo. Por quê? Seu Fausto também já deu spoiler. Porque quando Emmanuel traz essa passagem de João que fala, a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos, nós vamos entender quais são os mandamentos de Jesus, né? Porque o seu Fausto trouxe o que foi falado antes, e realmente precisa saber seguir Jesus, siga o seu mandamento. E quando você segue o seu mandamento, você traz Jesus de uma forma viva para junto de nós, para junto de você, para caminhar do nosso lado. E qual é o mandamento de Jesus? Amar. Ele resume o mandamento que foi trazido, os 10 mandamentos, ele reduz em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É linda essa passagem. Ou seja, inteira. Joana de Anjos vai falar caridade com alma, amor com alma. Ama a Deus dessa forma. E ao próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar a Deus? Se eu não sei o que é amor e não sei o que é Deus. Nós ainda trazemos Deus de uma forma tão distante, apesar de Jesus ter trazido papaizinho, papai, que são as traduções, né? Diaba, diaba, eu não sei falar não, tá, gente? Mas a tradução é essa, papai, papaizinho. Jesus traz Deus para nós como aquele que realmente vai cuidar, vai amar, vai nos encaminhar. E depois vai falar, volta, você caminhou, agora você caminha comigo. Né? Você me representa, porque foi isso que Jesus fez. Eu e o Pai somos um, é a fala de Jesus. E cada um de nós vamos fazer também, quando nós aprendemos o que é amor e o que é caridade. Porque a caridade, de acordo com o que nós começamos a entender, que é o amor que nós começamos a entender, vai ser na segunda parte, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Não invadir o próximo, porque eu quero ajudar o outro do jeito que eu acho que ele precisa, merece, deve ser ajudado. Isso é beneficência, né? Se não for intromissão. Beneficência é o que o seu Fausto trouxe como caridade social, como contribuição social, que nós precisamos fazer, e Emmanuel vai trazer aqui para nós, que é importante, sim, a beneficência, o auxílio, o exercício da caridade. Porque eu dar alguma coisa é exercício da caridade. Eu dou água, eu dou pão, eu dou atenção, eu dou ouvido, né? Isso é um exercício da caridade, é o exercício do amor. Então, quando nós começarmos a exercitar o amor, nós começaremos a amar de verdade. Porque nós, segundo a ciência, e eu também não sou cientista, nem médica, nem bióloga, não vou saber explicar direito. Mas hoje em dia a gente entra no Google e está entendendo que quando nós fazemos o bem para alguém, aquela citocina aparece. A alegria, a felicidade, no corpo físico. Mexe conosco, da cabeça, dos neurônios, até o dedão do pé. Todo o nosso corpo se beneficia quando nós fazemos o bem para alguém desinteressadamente. Outro spoiler do seu Fausto. Né? Quando a gente faz, porque aquilo está em nós, quando a gente cuida do outro, isso vem para nós novamente como um bem. E a gente se sente bem. Então, fazer o bem, é claro que nos faz bem. E aí eu vou poder fazer o bem cada vez mais, porque eu vou me sentir bem. Mas o contrário também acontece. E aí vem o exemplo de quando a gente pisa na bola, eu não sei o que acontece. A ocitocina não aparece, aparece uma outra substância lá, eu não quero nem saber o nome, que ela está saindo de mim. Está transformando. Mas vem também, porque é físico. Quando nós não fazemos o bem, aquilo nos incomoda. Porque é a forma de nós aprendermos que nós machucamos alguém. É quando nós sentimos. E se nós não sentirmos isso realmente, nós vamos repetir aquela atitude, porque nós precisamos de aprender. E aí nós vamos aprendendo,
e transformando a atitude em atitude do bem. Por isso, confia e faz. Confia e caminha. Então, lá no Evangelho está, né? Lá em Mateus 22, 37, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante, amarás ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos aprender a não nos julgar, a não nos condenar, a tirar a trave do nosso olho, né? E com isso nós vamos aprendendo e respeitando o outro. Quando nós observamos que somos nós. Porque se o outro me faz mal e eu estou bem, na verdade, eu estou ali para ajudar o outro. Se o outro me faz mal e eu fico mal, eu estou ali para aprender, né? Porque a escolha é minha. Nós esquecemos de escolher, por isso que ele fala, amarás com todo o teu pensamento, com tudo aquilo que você sente. Vamos para Emmanuel. Antes de Emmanuel. Gente, é bonito demais ver até as imagens de Jesus, não é não? Nossa senhora, ontem o Marco falou que gato era palavra antiga e pão, gente. Nossa senhora, acho que qualquer foto de Jesus, ele é um pão. Um novo mandamento eu vos dou. Quando ele já tinha rebanhado aqueles discípulos, já tinha rebanhado há muito tempo, mesmo quando ele falou, quando ele reduziu os 2 mandamentos, mas quando ele já tinha rebanhado ao seu colo, que ele já estava se sentindo os tais, né? Eu represento Jesus. Ele fala, um novo mandamento eu vos dou, um terceiro. Eu falei que eram só 2, mas agora eu dou um outro, porque vocês vão precisar dele. Que vos ameis uns aos outros, já estava lá. Mas como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Ou seja, vocês têm um exemplo do que eu fiz com vocês. E ali fala, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Nele o quê? No mandamento. No mandamento do amor. Do amar o próximo como Jesus amou. Se eu não estou sabendo, eu fico imaginando. Eu lembro, eu leio as Escrituras, eu leio o Novo Testamento. Como que Jesus fez nessa situação? Você quer que eu faça desse jeito? Eu não dou conta. Meu coração ainda está desse jeito. Eu estou sentindo raiva, estou sentindo medo, estou sentindo vergonha. Né? Como que eu vou fazer isso? E nós vamos ver como ele fez. Porque tudo aquilo que Jesus viveu a caridade e o amor. Ou a caridade e amor. Porque ele alimentou, ele matou a sede, ele ensinou, ele matou a sede e a fome espiritual. Ele curou fisicamente as pessoas, mentalmente também. Ele curou, psicologicamente ele curou, porque ele tirou obsessores, né? Aquelas coisas que nos incomodam dentro. Então, ele fez tudo aquilo que ele ensinou. Então, ele amou. Ele deu a outra face sem desrespeito. Né? Eu fico imaginando que quando batiam na face de Jesus, ele devia abaixar, para que a pessoa não se sentisse incomodada com o olhar de amor dele. Mas houve um momento que ele não baixou a cabeça, não. E está escrito no Evangelho que bateram nele, bateram no rosto dele. Ele olhou para a pessoa e falou, o que eu te fiz para que você me batesse? Os outros bateram e ele entendeu e aceitou, mas esse precisava da lição. Por que você fez isso? Então, nós temos essa pergunta no dia a dia, quando a gente vê que escorregou, pisamos na bola, leve ou não, vai depender do nosso entendimento, vai depender da importância da prova para nós vamos saber qual foi o nível que nós pisamos na bola. Aí nos Jesus perguntando, por que você bateu? Não está acusando, não está brigando, só está trazendo a consciência da pessoa. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso ser responsável pelas minhas escolhas. Porque eu sou. Mas elas precisam ser conscientes. A minha responsabilidade também precisa ser consciente. Então, Emmanuel vai falar que em todos os lugares e situações da vida, onde eu estiver, onde nós estivermos, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Então, onde eu estiver, Deus está contando comigo para fazer a beneficência, para doar alguma coisa. Não está pedindo amor aqui, não. Porque o amor vem dele, porque as bênçãos vai ser do Senhor. Então, quando eu dou comida, quando eu faço um enxovalzinho, a princípio, se aquilo está no mecânico, eu estou fazendo a vontade de Deus e ele está colocando amor. Ajuda? É o princípio, gente, ajuda sim. Vão continuar fazendo sim. Né?
Aldinha fala, houve uma vez, há muitos anos atrás, em que houve uma campanha de cobertores, doação de cobertores. Tem muita gente que tem cobertor, que já não está usando mais em casa, podem trazer. Quem quiser pode comprar um novo também. Esse é o a mais, né? Então, a gente vai fazendo. E Emmanuel está falando que em todos os lugares, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. E nós estamos entendendo que caridade aqui é doação, de ouvido, do silêncio, ainda que da boca. Muito menos do que palavras. O silêncio, o ouvido, o pão, o dinheiro, a roupa, usada ou não, limpinha. Quem dá o pão ao faminto, a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, sim, lá fora e aqui dentro. Né? A gente fala assim, não dá. Dá sim. Enquanto eu estou fazendo para o outro, eu estou servindo de exemplo. Né? Agora, eu tenho que ver qual é o exemplo que está mais fixado na mente do outro. Porque eu dou o pão e brigo depois. Pode ser que a briga tenha mais sintonia com ele, aquilo fique mais impresso nele do que o bem que eu fiz. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado, nós estaremos colaborando. Não importa a fé que eu esteja proclamando. Agora, importa se eu conhecer qual fé que eu estou proclamando, gente. Não é se eu sou espírita, evangélica, católica, judia, ateia. Não. Qual fé? Quem que eu sigo? Porque aquilo que eu faço vai estar escrito, mostrado para o outro, quem que eu sigo, qual que é a minha fé, em que eu realmente acredito, em que eu me baseio. E nós que já somos discípulos de Jesus, e somos porque conhecemos e transmitimos a palavra dele de uma forma ou de outra. Em casa, às vezes, a gente só fala, menino, Deus está vendo. Dá um medo, né, de Deus, que ele está vendo tudo. Mas ainda assim nós estamos sendo discípulos de Jesus. Pedro foi discípulo de Jesus antes de ser apóstolo. Judas também. Pedro negou. Judas também. Apesar da gente dar outro nome. Quanto que eu sou discípula de Jesus e nego e traio? Quando eu sou Pedro e quando eu sou Judas. Né? Só que depois, Pedro e os outros se tornam apóstolos, não desistiram. Nós também precisamos nos tornar apóstolos, né? De Jesus. Se a Juninha estiver escutando, é apóstola de Jesus. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para os que necessitam. Ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Gente, proveito para quem? Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade. Proveito para quem? Para o outro, se foi com responsabilidade, o outro aproveitou. Mas o proveito é para mim. Eu não posso assistir o outro com eficiência se eu não tiver edificação em mim. Eu vou fazer, o outro vai ser atendido, sim. Mas eu preciso crescer com aquilo que eu fiz. E eu vou saber se eu cresci quando aquela alegria interior vier. Quando aquela paz de espírito vier, quando aquela vontade de repetir o bem vier, aí eu sei que eu estou no caminho certo. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, aqui Emmanuel fala de beneficência, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus. Por que servir com Jesus? Porque ele que nós estamos seguindo, ele que é o nosso exemplo. São atividades sagradas e indiscutíveis. Então, qualquer coisa que eu fizer por outro, pelo outro, para o outro, é sagrado. Então, que eu sacralize isso. Nós estamos falando no Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Deus precisa de santificação? Então, o que Jesus quis dizer com isso? Uma das interpretações é, santifique Deus em você. Em mim, para que as pessoas vejam que nós somos filhos de Deus. Porque tem hora que a gente fala assim, nossa, mas você fez uma coisa que de Deus aí você não tem nada. Né? Filho de peixe, peixinho é, mas você não está com nenhum traço de Deus aí. Então, nós temos santificado. Nós é que temos que santificar a Deus. Quando nós somos santificados, seja o seu nome em mim, nas minhas atitudes, no meu pensamento, no meu viver. E que um dia, Pai, eu seja realmente chamado de filho de Deus. Né? Pelas minhas atitudes, pelo meu bem, por eu inteira, né? Você vê a pessoa, foi o que o seu Fausto falou, vê o Chico
e fala, nossa, que maravilha. Mas se eu não estiver na sintonia do Chico, eu vou ouvir o Chico, eu vou ver o Chico, não vai fazer nenhuma diferença para mim. Porque, gente, nós estamos aqui sendo envolvidos pelo doutor Bittencourt. Ele está passando aqui, olhando, medicando cada um de nós e a equipe dele. Às vezes nós nem lembramos que ele está aqui, nós não nos sintonizamos com ele. Que dirá Jesus? Se Jesus entrasse por essa porta aqui, talvez eu falasse assim, espera um pouquinho que depois eu te escuto. Deixa eu falar aqui um pouquinho de Jesus. Minha filha sou eu. Porque às vezes na maioria das vezes a gente não está na mesma sintonia, né? E nós não precisamos crescer tanto para estar na sintonia de Jesus. Precisaremos, porque é nosso caminhar. Mas se nós tivermos a intenção, ele vem até nós e a gente sente a conexão. Tanto é que existe a chamada ocitocina, que é para mostrar, ó, Jesus está junto e mexe no seu corpo inteiro e te faz um bem enorme, né? Então, por que eu estou falando isso? Isso, Eulícia, eu tenho certeza, sem preocupar se eu estou sendo prepotente ou não, porque Jesus pegou 2 pães, 5 peixes, e multiplicou e sobraram 5 cestos. É do pouquinho que ele vai fazer um tantão. Ele não poderia curar a perna do paralítico se o paralítico não tivesse perna. Ele não ia curar a mão mirrada se não tivesse mão. Então, é de alguma coisa que vai sair outra. Nós estamos falando de poder e questão de poder, não porque ele tinha condições de fazer isso, porque ele sabia manipular todas as substâncias do nosso planeta e de outros. Mas aí estaria indo contra a própria pregação dele, né? De servir a Deus, de observar o livre-arbítrio de cada um. Né? Ah, tá. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Quando Jesus fala, amai o próximo como a si mesmo, Lícia, se você não aprender a se amar, você vai voltar de novo, para aprender a se amar. Porque nós voltaremos de novo, elevada a potência milhar aí, se tiver. Mas nós voltaremos para ajudar, para crescer, para aprender outras coisas, né? Agora, se eu volto para aprender aquilo que eu estou repetindo de ano, é perda de tempo. E eu vou voltar quantas vezes eu precisar, quantas vezes eu repetir de ano. Então, é isso que está falando, nós temos que edificar. Hoje eu tenho que ser um pouquinho melhor do que ontem. E eu tenho que ter certeza disso. E amanhã, quando a prova vier de novo, eu não vou tirar 0, eu posso tirar 1. Mas 0 eu não tiro mais não. Mas eu não vou querer tirar 1, eu vou fazer tudo para tirar 10. Se 10 for o máximo. Mas se eu tirar 1 com esforço e intenção, eu vou agradecer. E vou agradecer a mim. Né, Aldinha? E você, está fazendo o quê por você mesmo? Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Então, eu tenho que saber o que ele fez, o que ele falou. Nós precisamos manusear o Evangelho. Precisamos abrir de vez em quando. E quando a gente fala assim, é muito complicado, eu não entendo aquelas palavras, pergunta para quem permitiu que aquilo fosse escrito. Pergunta para Jesus. Jesus, o que João quis dizer com isso aqui? Eu não entendi. Vou ler de novo. Jesus, é a 10ª vez, só que agora eu vou respirar com calma, com atenção. Me ajuda. Gente, é impossível você não entender de alguma forma, porque as palavras de Jesus são para cada um de nós e nós entenderemos conforme o nosso entendimento e a nossa necessidade. E se eu estou buscando entender, não vai estar errado a minha forma de entender. Porque a forma de entender não tem como ser errada, o que Jesus falou, tem como ser ampliada. Quanto mais eu vivo a experiência, mais aquilo se amplia. Eu vou crescendo, eu vou vendo um pouco mais. Então isso cabe aqui também, né? Olha, aqui também posso fazer dessa forma. Isso quer dizer isso quer dizer aquilo. E vou perguntar para ele se eu confirma. E seja insistente, porque ele nos ensinou a ser insistente. Batei e a porta se abrirá. E se a porta estiver fechada, eu bato de novo. Nem que seja por insistência, quem estiver do lado de lá vai abrir. Foi Jesus que falou, leiam lá no Evangelho, está lá, palavras dele.
É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. O que é viver verdadeiramente nele? Eu não sei, então não posso falar. O que eu acho que é viver e que eu busco fazer? A expressão atual não é ideal. Eu busco fazer, mas não é da melhor forma, é da que eu dou conta. Tem hora que eu dou, tem hora que não dou, tem hora que eu esqueço de dar conta. A caridade que vivemos verdadeiramente nele é buscar Jesus para o nosso dia a dia. Está doendo, está difícil, estou com dor, estou preocupada, estou com medo, estou angustiada. Você está comigo, isso eu tenho certeza. Me ajuda. Isso é viver com ele. O que você quer que eu faça? Onde você quer que eu vá? Vem comigo, né? E aí, com o tempo, nós vamos aprender realmente, mas talvez leve muito tempo, o que significa viver para ele. Mas nós chegaremos lá, se a gente não der o primeiro passo. E aí, Emmanuel vai falar que sem esta caridade, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos da luz. E mesmo assim não é para preocupar? Mesmo assim, se eu tiver mendigo da luz, gente, olha que maravilha, o que o mendigo faz, né? Que quando, nós só chamamos de mendigo quando ele está mendigando, não é? Se ele estiver quieto no canto, você nem fala que é mendigo. Você pode falar que é um maltrapilho, com a pessoa que está ali, né? Mas você vai chamá-lo de mendigo quando ele te pede ou pede a alguém alguma coisa. Então, se nós somos mendigos de luz, está bom demais. Eu estou pedindo luz. Por enquanto, eu peço a luz emprestada de Jesus, mas eu quero desenvolver a minha luz, né? Então, ele vai me emprestar dele, como ele empresta até hoje para cada um de nós. Nós só vivemos com a luz dele, para que um dia nós possamos ter a nossa luz. Emmanuel. Emmanuel. Né? Gente, é fácil. Seu Fausto já perguntou e já respondeu. É desafiador. É desafiador. Se eu falo que é difícil, isso eu aprendi de um amigo psicólogo, se eu falo que é difícil, a minha fala já mostra como uma parede, um muro altíssimo. Eu nem vou tentar escalar esse muro, ainda que eu fosse um atleta. Se eu falo que é desafiador, já mexe com a minha cabeça. Por que eu não posso conseguir? Então é desafiador. Deus não colocaria nada que nós não dessemos conta. Eu posso não dar conta do que o Theo faz, do que ele precisa viver. E realmente a gente não dá. Mas eu dou conta do que eu preciso viver. Né? Então é desafiador. Precisa do que a Alda também trouxe para a gente, força extra, esforço. Força extra não é força de fora. Força extra é a força interna. É uma força a mais. É um esforço próprio. Né? Então que sejamos caridosos conosco, amorosos conosco, no exercício com o outro. Que Jesus nos envolva em muita luz.